Oi gente, Cris Paixão aqui. Nesse vídeo eu quero responder a uma pergunta que tem me chegado com relativa frequência, né? Quem me segue já me ouviu falar bastante sobre quimioterapia, radioterapia, os riscos, como é que elas funcionam, se elas são, se deve ou não deve fazer, enfim, eu já tenho me manifestado sobre isso com alguma frequência, mas que eu me lembre, eu nunca falei sobre cirurgia. E algumas pessoas têm me perguntado o que eu acho de fazer cirurgia. Se fosse eu, Cristina, que tivesse com câncer, se eu faria uma cirurgia ou não. Bom, como sempre eu venho falando, essa é uma decisão totalmente particular. Cada pessoa precisa tomar suas próprias decisões, não influenciados por um ou por outro, nem por médicos, nem por Cristina, né? Mas ouvir as duas partes, várias, né? Ler, se informar e aí tomar sua decisão. Decisão informada. Bom, vamos falar então sobre cirurgia. Primeira coisa que vocês precisam entender é que câncer não é sinônimo de tumor. O tumor não é o câncer. Muitas pessoas falam, eu estou com um tumor em tal lugar, né? Eu estou com câncer em tal lugar. Na realidade, ela pode estar com um tumor em tal lugar, mas o câncer é uma doença do corpo. Ali é só a manifestação dessa doença. Então, só há uma forma, efetivamente, de a gente conseguir se livrar da doença câncer de uma forma definitiva, que é mudando as condições internas do corpo, eliminando aquelas condições que promovem o câncer, para que ele não volte a se manifestar. Essa é a única forma. Se a pessoa pode fazer quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mas se ela não modificar essas condições internas, as chances de um câncer voltar são muito grandes, tá? Às vezes em 5 anos, às vezes em 10 anos, na forma de um outro tumor, né? E muitas vezes se pensa, é um novo tumor. Não, não é um novo tumor, é o mesmo câncer que voltou a formar um novo tumor, muitas vezes em outro lugar e muitas vezes mais agressivo, né? Então não são vários tumores, é o mesmo, ou melhor, não são vários cânceres, mas são várias manifestações do mesmo corpo que está doente, tá? Então, dito isso, tirar o tumor não significa estar curada do câncer. Muitas vezes as pessoas tiram esse tumor e acham que se livraram do problema, quando na realidade não se livraram. Além da massa tumoral, que é um aglomerado de células cancerosas, há um monte de outras células cancerosas circulando pelo corpo. Uma pessoa que não está doente já tem essas células circulando. Eu, por exemplo, estou aqui, eu não estou com câncer, mas com certeza há células cancerosas dentro do meu corpo. A diferença está em que o meu sistema imunológico está dando conta dessas células. A pessoa que tira um tumor, ela tirou a massa, mas ela deve ter uma quantidade maior, inclusive, de células cancerosas dentro do corpo, que não estão concentradas naquele tumor, e elas precisam, então, eliminar isso. O sistema imunológico delas precisa eliminar essas células, né? Ter essa eficácia. É justamente por causa dessas células circulantes que os oncologistas normalmente sugerem que após uma cirurgia se faça quimioterapia ou radioterapia. Às vezes se faz a quimioterapia antes da cirurgia para reduzir o tumor e aí poder fazer a remoção. Mas não se engane, tirar não resolve o problema. É preciso tomar uma série de medidas de forma intensiva para mudar esse terreno biológico, mudar essas condições internas que levaram ao desenvolvimento do câncer. Quero aproveitar para falar para vocês
de um estudo que aconteceu em 2004 no John Wayne Cancer Center, nos Estados Unidos. Nesse estudo, eles dividiram um grupo de mulheres com câncer de mama agressivo e separaram. Metade desse grupo, as mulheres fizeram biópsia antes da cirurgia, e no segundo grupo não fizeram biópsia e fizeram a cirurgia. E o que eles perceberam é que houve um aumento de 50% de desenvolvimento de novo tumor nas mulheres que haviam feito a biópsia. Por quê? Porque o simples mexer no tumor com uma agulha faz com que haja um vazamento dessas células e elas se espalhem e aí se desenvolva um novo tumor. Por isso, hoje em dia, a gente já questiona a necessidade de uma biópsia, porque mexer no câncer pode ser complicado. A mesma coisa no caso de câncer de próstata, né? O número de casos de pessoas que conseguiram reverter um câncer de próstata sem biópsia é muito maior do que aquele de homens que chegaram a fazer essa biópsia. Então, se uma agulha é capaz de fazer vazar essas células para o organismo e desenvolver um novo câncer, imagine uma cirurgia. Numa cirurgia, o risco de haver essa contaminação, essa disseminação é ainda maior. Então, respondendo à pergunta, deve-se ou não fazer a cirurgia, eu digo para você o seguinte: cada pessoa é uma pessoa. Se saber que o seu tumor está dentro do seu corpo tiver um peso grande demais para você, um impacto psicológico muito grande, e você se sentir mais forte, mais fortalecido por eliminar, então vá e faça. Do contrário, se você conseguir lidar com a presença desse tumor no seu corpo, então talvez seja melhor não fazer. Se fosse eu, que a pergunta é, se fosse eu faria? Creio que não. Eu não vou falar para vocês com certeza absoluta, né? Porque depende muito da situação. Às vezes um tumor também está tão grande que ele chega a pressionar um vaso sanguíneo, ele aperta algum órgão e ele precisa ser removido. Então não sei exatamente, eu avaliaria na hora. Se eu faria quimioterapia ou radioterapia, com certeza eu não faria. Eu, Cristina, não faria. Cirurgia, não sei, talvez não. Avalie a sua condição, mas entenda que isso sozinho não resolve. É preciso fazer a limpeza interna. Eu tenho uma imagem que eu gosto de usar, que é a seguinte, que eu vou trazer para vocês. Imagine um tanque em que tem uma torneira aberta correndo água lá para dentro. E esse tanque transborda. O chão se alaga de água. E aí você vem com um rodo e começa a empurrar essa água. Empurra, mas não dá conta. Por quê? Porque a água ainda está caindo. E enquanto você não for lá e desligar essa água, o seu trabalho vai ser em vão. Então, essa é uma metáfora para essa situação de câncer. O que é que produz câncer? Né? Quais são? Existem vários fatores, né? Mas qual é a causa? Né? A alimentação errada, a intoxicação, problemas emocionais, enfim, uma série de questões. Enquanto você não for lá resolver essas questões, ou seja, desligar a água, não adianta puxar a água do chão, que seria a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. Não adianta ficar puxando. Precisa ir lá e desligar a torneira. E só há uma maneira de você fazer isso. É entrando num processo de limpeza dos seus órgãos, de
melhoria da sua alimentação, uma alimentação orgânica, não transgênica, sem produtos de origem animal, enfim, uma série de coisas que precisam ser feitas. Desliga a água e aí sim você vai conseguir puxar e secar esse chão. Tá bom, gente? É isso por hoje. Um beijo grande para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Não esquece de dar o seu like aqui embaixo, subscrever o canal, mandar esse vídeo para alguém que possa se beneficiar dele. E eu tô deixando aqui embaixo para vocês uma aula, os 5 passos para a reversão do câncer de forma natural. Vai lá, assiste a aula para conhecer o nosso programa Minha Vida Sem Câncer. É isso, beijo grande para vocês.